Olá a todos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas aqui. Fique à vontade, se inscreva, envie esse conteúdo para muito mais pessoas, para que a gente possa levar algo maravilhoso para a humanidade, que é conhecer a si mesmo. E hoje, pessoal, quero falar com vocês um pouquinho sobre a importância da hipnose na paralisia do sono. Então, pessoal, a hipnose tem sido uma grande aliada na questão da paralisia do sono. A paralisia do sono vem muitas vezes por questões internamente estressantes dentro de nós. Então, quando a gente começa a nos avaliar, começa a nos reeducar, começa a nos entender internamente, todo o nosso processo mental também, ele acaba sendo estabelecido, ele acaba sendo olhado de uma forma melhor, para que nós entendemos como que aqui nós estamos funcionando. Então, nessa questão, no tratamento, a hipnoterapia é uma aliada sensacional para que possamos, ajudar o indivíduo a que ele possa ter noites melhores de sono, para que ele possa entender ele como um todo em tudo. O todo em tudo significa que nós temos que olhar para nós em todas as direções. Quais são as direções que nós temos que nos avaliar? Então, a direção aonde que será que realmente isso está fazendo sentido para mim? Muitas vezes é importante nos avaliar o que para nós faz sentido, para que a gente entenda melhor. Muitas vezes, pessoal, sem a gente perceber, e é um fato, a gente repete padrões de comportamento. Então, fica ali, e a gente vai passando isso adiante. E sem a gente entender melhor internamente como que a minha mente está funcionando, como que é o meu funcional, o meu cognitivo, como que eu ajo no dia a dia, ou então, olha só, como que eu ajo quando alguém me fala algo que eu vejo que é desagradável. Mas como que eu entendo sobre isso? Porque muitas vezes, pessoal, aquela pessoa lá que está do outro lado, ela é o reflexo, Ela é um espelho. Mas você saber se comportar, se posicionar, se entender para que isso não seja desagradavelmente desagradável. Às vezes desagradável é o que para você? Aquilo que a pessoa te falou e tá lá na sua cabeça, aquelas palavrinhas lá, que às vezes até isso tira o teu sossego à noite para dormir. E aí você fica pensativo, porque a nossa mente, ela o tempo todo cria, pensa, e você não aprendeu a deletar as situações, você não aprendeu a ressignificar, você não aprendeu muitas vezes a redimir também das suas falhas. Porque nós todos temos falhas, mas a gente tem que entender, opa, eu posso acertar melhor aqui com esse erro. Mas nós temos que entender também que muitas vezes a responsabilidade de tudo isso está nas nossas mãos. Então, o que a gente faz? Às vezes, em partes, por questão de padrão de comportamento, você segue a cartilha lá dos seus pais. De que jeito? Aí eu pergunto para vocês aqui que estão me assistindo nesse momento, como que foi a sua infância? Como é que foi a convivência de você com seus irmãos? Com o seu pai, com a sua mãe? Como é que foi a convivência da sua mãe com o seu pai? Já parou para analisar isso? E você já parou, por que eu me comporto desse jeito? Já parou para pensar? É muito importante, pessoal, nos avaliar. A gente tem nossas próprias decisões, atitudes, os nossos sentimentos precisam ser entendidos. Porque senão, acaba em alguma situação sendo um adulto com uma criança chorona. De que jeito que eu falo chorona aqui? É normal, a criança chora, é um sentimento que ela tem que chorar.
Ela está se expressando as emoções dela, mas aí te ensinaram a lidar com essas emoções, porque a vida não é mil maravilha. Como que você entendeu isso lá na sua infância? Quando de repente você queria pedir algo para sua mãe, você foi atendido? Se aquilo era importante para você falar, tua mãe deixou você falar, teu pai deixou falar, uma voz de autoridade ali deixou você falar? Você conseguiu se expressar? Você conseguiu falar o que você estava sentindo? Você conseguiu colocar a tua fala e desabafar? Porque a criança também tem essas situações e tudo começa pela criança lá atrás. Então, quando a gente começa a trabalhar sobre isso e a gente começa a direcionar os nossos caminhos, a gente vê que muitas coisas, algumas situações, a gente cria para nos proteger. A nossa mente, ela cria. E isso vai dando uma bola de neve. Só que se você não entendeu ainda, lá atrás, a sua infância, e você, às vezes, sem perceber, você às vezes tem atitudes infantis, é a sua criança berrando dentro de você, pedindo ajuda. É necessário a gente parar, refletir e nos acolher. Muitas vezes, na sua infância, você gostaria de ter sido acolhido e, de repente, por alguma situação, aquilo não aconteceu. E como é que você se sentiu? Qual foi o sentimento aí que vem à tona? E isso você vai levando para a sua vida, no dia a dia. Começa na infância, leva para a adolescência, leva para a vida adulta, né? Se casou, leva para o casamento. Se tem filhos, leva para os filhos o seu padrão de comportamento. E os seus filhos são um reflexo. Como você fala, como você age, eles só estão na observação. E depois eles vão copiar. E aí? Então, pessoal, quanto mais consciente eu estou das minhas atitudes, das minhas decisões, da minha opinião, dos meus atos, de saber não dizer não, sabe? Sabe dizer não. Você consegue dizer não? Você entende o que é dizer não, às vezes, para aquela pessoa que você disse assim, caraca, eu podia ter dito não, mas aí agora eu fico assim comigo por que eu não disse não? É porque você não se conhece ainda. Quando a gente passa a nos conhecer, a gente começa a dar prioridade para nós. No que para nós vai fazer sentido. A gente começa a ter mais tempo para nós. Porque nosso tempo é necessário para que a gente fique melhor conosco. Às vezes o teu tempo, que pode ser para você uma meditação, uma atividade física, apenas fica quieto. Às vezes o silêncio e às vezes é ouvir e silenciar. É o poder grandioso que nós temos dentro de nós é nos olhar como um todo. Mas para isso acontecer, eu preciso limpar, organizar minhas gavetas mentais, organizar a minha pasta aqui dentro. É como assim, ó. Você levanta, você consegue organizar seu dia, o que você faz? Às vezes o reflexo do externo na sua casa tá aqui. Então, a gente tem que entender também que não precisamos se cobrar tanto. Temos que ser flexível com nós. Mas a gente tem que, muitas vezes, sair da zona de conforto. Sair da zona de conforto é colocar a mão na massa. Colocar a mão na massa é o quê? Opa, agora eu vou entrar em ação. Que nem eu fiz.
Entrei em ação para trazer para vocês esse conteúdo aqui, que é necessário nós nos compreender antes de cobrar do outro. Se você cobra muito do outro, tá faltando em você. Se você dá muito pro outro, tá faltando em você. Se você não sabe dizer não pro outro, tá faltando em você. Se você é boazinha demais pro outro, tá faltando em você. Se você tá vivendo para agradar o outro, tá faltando em você. Se você reclama de tudo, tá faltando em você. O que nos traz a vida para nós viver melhor é a coragem. A coragem. Você precisa desafiar a sua mente. Por quê? Porque a sua mente teve um padrão de comportamento. E como que está sendo a sua vida hoje no dia a dia? A nossa mente, ela opera no estado atual. Ela não olha para passado, presente e futuro. É no aqui e agora. E como está a sua vida no aqui e agora, define muito sobre você. Porque também nós temos que cuidar nesse fato, viver um dia por vez, um dia por vez. Por que você tem que sair agarrando o mundo? E cata isso, cata aquilo, e faz isso, faz aquilo, e corre, e tá com a língua de fora, e tá desesperada, e continua fazendo. Claro! Tu chega à noite, você acha que você... Qual que é a sua qualidade de sono aí? Como é que ficou a sua mente lá? Chega à noite, ela tá ainda. E aí, nesse estado que se encontra, que é um estado de uma ansiedade, que eu tenho que fazer tudo, que tu tem que ser, que tu acha que dá conta de tudo, e tu não sabe dizer não, aí deu ruim. Por quê? Isso te atrapalha em quase tudo na sua vida. Vem cá que eu vou te falar no que pode atrapalhar. Em primeiro lugar, a qualidade do seu sono. Segundo lugar, a sua alimentação, porque se você tá com tanta pressa, você não come, você engole, tua mente nem processou, nem entendeu o que tu tá comendo. Só vai. Outra coisa, você sobrecarrega demais com situações, e aí, esse estresse prolongado que acontece dentro daqui, o que acontece nisso? O nosso corpo fala, vem outras situações no meio disso. Então, se o dia teu foi muito estressante, você para cuidar de você. Dê prioridade. Dê prioridade a você, porque você merece. Você é uma merecedora, você é um merecedor. Está aqui. Mas está aqui é para nos melhorar, gente. É para nos compreender. É para nos ser flexível conosco. É para nos viver um dia por vez, um dia por vez. É para nós estar bem conosco mesmo. Nada sobre outro, esquece outro. Olha para você. Mas você vai ficar se vitimizando, você vai ficar dando desculpa. O que mais que você vai ficar fazendo? Porque quando se faz isso, não se olha para dentro de você. Se olha para o externo. E o externo faz o que conosco? Se a gente não nos cuidar. Se a gente não tiver uma consciência de situações, o que acontece? O que você faz ali no teu automático? Que depois às vezes tu diz assim, caraca, nossa, poderia ter analisado isso? Poderia ter ido com mais calma? Eu estava estressada? Isso é perigoso? O estresse prolongado é uma coisa muito séria dentro de nós. Seríssima. Então, temos que dar prioridade a nós.
a nós. Porque cada um é responsável por si. Então, nessa responsabilidade, o que eu tenho que fazer? Cuidar de mim. Se eu cuido de mim, eu consigo olhar o outro melhor. Eu consigo parar de criticar o outro, né? Então, a gente precisa entender os nossos pontos fortes e fracos, e todos temos. Quem não tem, não está nesse planeta, né? Então, a vida é para ser leve, pessoal. Essa é a minha fala aqui, a vida é para ser leve. Seja flexível com você, faça as coisas com amor, se permita você dar amor para você, dê amor para você. Você precisa entender o que é o seu amor, para depois você pensar em fazer alguém feliz. Primeiro, eu tenho que estar bem comigo. Depois eu posso até analisar se cada um é responsável o que vai querer da sua vida, mas ninguém escapa de se olhar, de se amar, de se perdoar, de se redimir das suas falhas, de se entregar e de viver melhor. Porque até aí, se você não entendeu isso, a tua vida ainda tá. Então é preciso a gente fluir. E não fluir, o principal é desapegar. Desapegar. Tá preparado para desapegar? Tá preparado para fluir? Tá preparado para viver a sua vida como você quer, como você quer? Então vem cá. Você tá preparado para fazer terapia? Aí só vai. Porque do contrário, eu vou ficar dando desculpa de um monte de coisa para não entender eu. E fazer terapia é um processo interno que a gente vai entendendo nós, dentro de nós, das nossas situações de sentimentos, de traumas, de essas coisas aí que vai deixando a gente, né, às vezes paralisado no tempo. Para de se paralisar no tempo e viva o seu momento presente. Cuide de você. Se ame, se dê valor. Se ame cada dia mais. E o resultado vai ser imenso. Isso é um fato. Ó, beijo a vocês com muito carinho por estar aqui, trazendo a minha fala, e eu espero que tenha ajudado em alguma situação aí dentro de você. Até o próximo vídeo.